Um milionário doente pediu que a enfermeira fingisse ser sua filha por um dia. Minutos depois, ele ficou paralisado quando sua esposa entrou no quarto com um advogado e o testamento. No silêncio do quarto de hospital, o som das máquinas monitorando os sinais vitais preenchia o espaço. A luz fraca do fim da tarde entrava pela janela, projetando sombras suaves nas paredes pálidas. João Pedro Vasconcelos estava deitado na cama, o olhar perdido no teto, enquanto sua mente vagava pelo passado. O cheiro de álcool e desinfetante o trazia de volta à dura realidade. Estava em seus últimos dias. O ar-condicionado soprava uma brisa gelada, mas o frio que João sentia vinha de dentro. Uma solidão amarga e implacável o consumia, fruto das escolhas erradas que fez ao longo da vida. Seu império têxtil, construído com esforço e determinação, não tinha valor algum diante daquele vazio. Nenhuma fortuna poderia preencher o buraco deixado pela ausência de Sabrina, sua única filha. Ele lembrava-se claramente do dia da briga. Palavras duras, ditas no calor da raiva, haviam selado anos de afastamento. Sabrina, com os olhos marejados, havia batido a porta e desaparecido de sua vida. Na época, o orgulho o impediu de ir atrás dela. Agora, a culpa era uma sombra constante, pesada e sufocante. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dela, com aquele olhar de mágoa e desapontamento. E essa imagem o atormentava mais do que qualquer dor física que pudesse sentir. Uma tosse seca sacudiu seu peito, fazendo-o estremecer. Ele levou a mão trêmula até a boca, sentindo o gosto metálico do sangue. Já não havia dúvidas de que o fim estava próximo. O médico tinha sido claro. Alguns meses, talvez semanas. Mas João sabia que a doença estava vencendo a batalha mais rápido do que esperava. "Boa tarde, seu João", disse Elisa Pereira, entrando no quarto com seu sorriso caloroso. Ela era uma jovem enfermeira de 30 anos, com olhos castanhos gentis e cabelos presos em um coque simples. João levantou o olhar cansado e tentou sorrir, mas o esforço parecia imenso. "Boa tarde, Elisa", respondeu ele com voz fraca e rouca. Apesar da dor constante, ele sentia uma certa paz na presença dela. Elisa tinha uma aura de bondade, algo que ele não via há muito tempo. Talvez fosse por isso que ela conseguia acalmar aquele vazio imenso que ele carregava. Elisa ajustou os travesseiros atrás das costas dele, garantindo que estivesse confortável. João observou o cuidado dela, e uma lágrima solitária escorreu pelo canto do seu olho. Elisa notou, mas não comentou. Sabia que ele carregava mais do que apenas a dor física. "Quer conversar sobre alguma coisa?" perguntou ela suavemente, enquanto verificava os medicamentos no soro. João respirou fundo, os olhos fixos no nada. "Sabe, Elisa, o dinheiro realmente não vale nada quando você está sozinho", murmurou ele. "Eu daria tudo para poder voltar no tempo e mudar algumas coisas." Elisa assentiu, compreendendo o peso por trás das palavras dele. Ela já havia visto muitos pacientes em situações semelhantes, mas havia algo em João que a tocava profundamente. Talvez fosse a sinceridade nos olhos dele ou o arrependimento que transbordava em cada palavra. "Nunca é tarde para tentar consertar as coisas", respondeu Elisa com gentileza. João sorriu amargamente. "No meu caso, acho que é tarde demais. Minha filha não quer saber de mim. E eu não posso culpá-la." O silêncio voltou a dominar o quarto, pesado como chumbo. Elisa olhou para João com compaixão, sentindo o coração apertar. Ela queria dizer algo que aliviasse a dor dele, mas não existiam palavras mágicas para consertar corações partidos. "Posso pegar algo para o senhor?" "Água, chá", ofereceu, tentando aliviar a tensão. João negou com a cabeça e fechou os olhos por um instante, quando os abriu novamente. Havia uma determinação inesperada em seu olhar cansado. "Elisa, posso te pedir um favor?" Ela se aproximou, curiosa e preocupada ao mesmo tempo. "Claro, seu João." "O que precisar." Ele respirou fundo, como se buscasse coragem no fundo da alma. "Gostaria que você fingisse ser minha filha por um dia", disse, sua voz quase um sussurro. "Eu só queria sentir, uma última vez, como é ter minha filha por perto. Saber que estou perdoado, mesmo que seja só uma ilusão." Elisa ficou em silêncio,
surpresa pelo pedido inusitado. Uma mistura de pena e empatia a invadiu. Ela viu nos olhos de João a dor de alguém que havia perdido tudo o que realmente importava. Por um momento, pensou em recusar. Era uma linha delicada entre consolo e mentira, mas como negar um último desejo a um homem à beira da morte? Ela assentiu, seu olhar firme e compassivo. Tudo bem, seu João. Eu faço isso por você. Os olhos de João se encheram de lágrimas. Ele estendeu a mão trêmula, e Elisa a segurou com cuidado, por um momento. O tempo parou, e o peso da solidão parecia um pouco mais leve. Obrigado, Elisa. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Ela apertou suavemente a mão dele. Vamos fazer isso da melhor maneira possível. Só por um instante, sussurrou João. Quero me sentir em paz. O relógio na parede marcava as horas que se esvaíam lentamente. João fechou os olhos, imaginando como seria ter sua filha de volta, nem que fosse apenas por um instante fugaz. Ele sabia que era uma ilusão, mas às vezes, ilusões eram tudo o que restava para manter um coração partido batendo. Naquele quarto frio e silencioso, uma pequena chama de esperança se acendeu. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para se redimir. O silêncio do quarto parecia ganhar vida própria depois do pedido de João. Elisa ainda segurava a mão dele, sentindo o peso daquelas palavras ecoando em sua mente. Fingir ser a filha de alguém, à beira da morte, não era algo que se fazia todos os dias. Era um pedido delicado, uma mistura de compaixão e desespero. Ela olhou para os olhos cansados de João, que agora pareciam implorar silenciosamente por uma resposta. Seu João, Ela hesitou por um momento, buscando as palavras certas. Eu entendo que o senhor está sofrendo, e se isso puder trazer um pouco de paz, eu estou aqui para ajudar. Uma lágrima escapou dos olhos de João e rolou por sua face enrugada. Ele respirou fundo, tentando manter a dignidade que sempre prezou, mesmo em seus momentos mais frágeis. Obrigado, Elisa. Só por um instante. Quero acreditar que não estou sozinho. Sua voz soou como um sussurro, carregado de mágoa e esperança. Elisa assentiu com firmeza. Não era um favor qualquer. Era um ato de empatia que poderia aliviar o coração de um homem que já havia perdido tanto. Ela ajustou a postura e tentou suavizar o tom da voz. Então, o que você gostaria que eu fizesse? Perguntou gentilmente. João olhou para a janela, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Ele parecia buscar no horizonte uma lembrança perdida. Só quero conversar, como se você fosse a Sabrina. Como se ela tivesse voltado para me dar uma chance de me desculpar. Ele apertou os lábios, tentando conter a emoção que ameaçava transbordar. Não precisa dizer nada complicado, só estar aqui comigo. Elisa respirou fundo e soltou a mão dele lentamente. Ela pegou uma cadeira e puxou para perto da cama. Sentando-se ao lado dele, por um instante, tentou imaginar como seria ser Sabrina. Não sabia muito sobre a filha de João, apenas que ela tinha partido há muitos anos e não havia mais voltado. Oi, pai, disse Elisa suavemente. Sentindo uma leve pontada de nervosismo, a palavra parecia estranha em sua boca. Mas viu os olhos de João se iluminarem com um brilho quase infantil. João fechou os olhos por um momento, deixando a palavra se espalhar por sua alma como um bálsamo. Ele sorriu, um sorriso frágil, mas verdadeiro. Minha filha, murmurou ele, e sua voz tremeu. Eu sinto tanto a sua falta. Cada dia que passou sem você foi como um castigo. Elisa sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela não esperava que aquele momento fosse tão intenso. De repente, não estava apenas ajudando um paciente. Estava testemunhando um coração tentando se curar. Eu também senti sua falta, respondeu ela, tentando imaginar o que Sabrina diria. Mas estou aqui agora. João assentiu, os olhos marejados. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito tudo diferente. Eu teria escutado você, teria sido um pai melhor. A dor na voz dele era palpável. Elisa sentiu uma onda de compaixão e colocou a mão suavemente no braço dele. Às vezes a gente só percebe o que importa depois que perde. Mas o que importa agora é que você está aqui. E está tentando. João olhou para ela, uma lágrima caindo silenciosamente pela bochecha. Obrigado por dizer isso,
mesmo que não seja real. Obrigado por me deixar sonhar por um instante. O sol se pôs completamente, e o quarto ficou mergulhado em uma penumbra suave. Elisa levantou-se para acender a luz, mas João segurou sua mão. Não, deixe assim, pediu ele. A luz do entardecer me faz lembrar dos dias em que eu costumava voltar do trabalho e te encontrava brincando no jardim. Eram os melhores momentos do meu dia. Ela voltou a se sentar, respeitando a memória dele. A luz suave criava uma atmosfera íntima, quase sagrada. O barulho dos carros na rua parecia distante, e por um momento, o mundo se resumiu àquele pequeno quarto de hospital e às palavras que tentavam remendar um passado quebrado. Eu gostaria de te dar uma coisa, disse João de repente, sua voz quase um sussurro. Ele estendeu a mão para a gaveta ao lado da cama. Elisa a abriu para ele e viu uma pequena caixa de veludo azul quando a entregou. João a abriu com dedos trêmulos. Dentro havia um colar delicado com um pingente em forma de coração. Eu comprei isso para você, ou melhor, para Sabrina, explicou ele. Mas nunca tive a coragem de entregar. Guardei todos esses anos, esperando uma chance de pedir perdão. Elisa sentiu o coração apertar. Pegou o colar com delicadeza e o colocou no pescoço. É lindo, pai, disse ela, sorrindo com carinho. João sorriu de volta e, por um momento, parecia ter encontrado um pouco de paz. Naquele instante, a ilusão parecia real o suficiente para aliviar a dor. Obrigado, minha filha, sussurrou ele, fechando os olhos. Obrigado por me dar esse momento. O silêncio voltou ao quarto, mas agora não parecia tão pesado. Havia um fio de esperança, um vislumbre de perdão, e por um breve momento, João Pedro Vasconcelos não se sentiu tão sozinho. O silêncio acolhedor do quarto foi interrompido pelo som abrupto da porta se abrindo. A atmosfera, que até então tinha um resquício de paz, se quebrou como vidro ao chão. Uma mulher alta, de cabelos castanhos perfeitamente alinhados e roupas elegantes, entrou com passos firmes, acompanhada por um homem de terno escuro e expressão indecifrável. Os saltos dela ecoaram no piso frio do hospital, cada passo carregando uma intenção clara. Controle. João, finalmente te encontrei. A voz de Glória Nogueira era fria como gelo, mas trazia uma falsa doçura que Elisa reconheceu imediatamente. Era a voz de alguém que estava acostumado a manipular. João abriu os olhos lentamente. O cansaço estampado em seu rosto. Sua expressão mudou sutilmente, passando de surpresa para resignação. Glória, murmurou ele, com uma mistura de desalento e exaustão. Glória parou ao lado da cama, seu olhar analisando tudo ao redor com desdém. Quando viu Elisa sentada ao lado de João, seu olhar se estreitou em desconfiança. Quem é você? Perguntou Glória, sem se dar ao trabalho de disfarçar a hostilidade. Elisa levantou-se devagar, sentindo a tensão se intensificar no ambiente. Ela olhou para João, esperando que ele falasse por ela. Esta é Elisa. Minha enfermeira, respondeu João com voz fraca, mas firme. Ela tem cuidado muito bem de mim. Glória lançou um olhar avaliativo para Elisa, que permaneceu firme, embora sentisse o peso daquela inspeção. O homem de terno deu um passo à frente, ajeitando os óculos retangulares. Ele carregava uma pasta de couro preto e parecia desconfortável com a situação. João, esta é uma visita importante, disse Glória, sua voz agora com um tom de impaciência. Precisamos discutir alguns assuntos urgentes sobre o futuro da empresa. Assuntos urgentes. A voz de João carregava uma ponta de ironia. Só pode ser muito urgente para você vir até aqui? Glória ignorou a provocação. Em vez disso, olhou para o homem de terno e fez um sinal sutil com a cabeça. Alberto, por favor, mostre os documentos. Alberto Lima, o advogado de confiança de Glória, abriu a pasta e retirou um envelope grosso. Ele o entregou a João, que o pegou com mãos trêmulas. João olhou para o envelope e depois para Glória. O que é isso agora? Um novo testamento, respondeu Glória com um sorriso frio. Acho que você precisa pensar em quem realmente merece sua fortuna. Eu estou apenas tentando garantir que tudo permaneça sob controle, João. Elisa sentiu o estômago revirar. Era claro como a luz do dia que Glória não tinha nenhuma intenção de cuidar dos interesses de João, muito menos dos interesses da família. Ela estava ali por um motivo: o dinheiro.
A ganância irradiava de cada gesto calculado, de cada palavra cuidadosamente escolhida. João suspirou, o peso da situação se tornando quase insuportável. Seus olhos se voltaram para Elisa, buscando apoio silencioso. Ela assentiu discretamente. Um gesto que dizia: "Estou aqui com você. Glória, eu não sei se você percebeu, mas estou morrendo." A voz de João saiu amarga e resignada. "Você realmente acha que o dinheiro é o que mais importa agora?" Glória se inclinou levemente, seus olhos brilhando com uma frieza calculada. "Não se trata apenas de dinheiro, João. É sobre proteger tudo o que você construiu. Sem um plano claro, tudo pode se perder. Se perder para quem?" retrucou ele, a voz agora com um toque de indignação. "Para minha própria filha, que você fez questão de afastar por um momento." O rosto de Glória endureceu. A menção de Sabrina parecia ser o único ponto capaz de tirar a máscara de controle dela. Mas, como sempre, ela se recompôs rapidamente. "Sabrina fez suas escolhas", disse Glória, a voz controlada. "Agora precisamos ser racionais." "Racionais", repetiu João, rindo amargamente. "Você sempre foi ótima em ser racional, Glória. Tão racional que esqueceu como ser humana." Um silêncio pesado pairou no ar. Alberto desviou o olhar, claramente desconfortável com a cena. Elisa respirou fundo, sentindo a tensão crescer a cada segundo. Ela sabia que precisava intervir antes que João se desgastasse ainda mais. "Seu João precisa descansar agora", disse Elisa com firmeza, olhando diretamente para Glória. "Essa discussão pode esperar." Glória a encarou com um olhar venenoso. "Você não tem o direito de se intrometer aqui." Elisa não se intimidou. "Meu direito é garantir o bem-estar do paciente. E agora ele precisa de calma, não de pressão." João sorriu levemente, admirado com a coragem de Elisa. Ele segurou a mão dela novamente, como se aquele gesto lhe desse forças para continuar. "Glória", disse ele, a voz firme apesar da fraqueza. "Saia daqui. Eu decido o que fazer com meu testamento e minha vida." Glória apertou os lábios furiosa, mas ela sabia que forçar a situação naquele momento não traria nenhum benefício. Com um olhar carregado de ódio, ela fez sinal para Alberto. "Vamos", disse ela secamente. Os dois saíram, deixando atrás de si um rastro de tensão. Quando a porta se fechou, João respirou fundo, os olhos fechados, exausto. "Obrigado, Elisa", murmurou ele. "Não sei o que faria sem você." "Vamos dar um passo de cada vez, seu João", respondeu Elisa, sua voz gentil. "Ainda há tempo para fazer o que é certo." João assentiu, uma sombra de esperança brilhando em seus olhos cansados. A porta do quarto de hospital fechou-se com um leve estalo, deixando para trás o rastro amargo da presença de Glória. O silêncio voltou, mas não trouxe a paz de antes. João respirou fundo, sentindo o cansaço percorrer cada músculo do seu corpo. Elisa permaneceu ao seu lado, sua presença firme e tranquilizadora. Ela sabia que a tempestade estava apenas começando. "Ela sempre foi assim?" perguntou Elisa suavemente, como se não quisesse quebrar a frágil calma que se instalara. João abriu os olhos e deu um sorriso fraco, mas sem humor. "Desde que nos casamos", murmurou ele. "No começo, eu não percebi. Ela era encantadora, atenciosa, ou pelo menos fingia ser. Mas aos poucos, a máscara foi caindo. E quando eu vi quem ela realmente era, já era tarde demais." Ele virou o rosto para a janela, observando o céu escuro da noite que começava a se formar. As luzes da cidade piscavam à distância, indiferentes ao drama silencioso que se desenrolava naquele quarto. "E Sabrina?", perguntou Elisa, quase temendo a resposta. Como ela lidava com Glória? João fechou os olhos por um momento, como se o peso das lembranças fosse demais para suportar. "Sabrina nunca a aceitou. Ela via o que eu me recusava a enxergar. Glória fazia questão de afastá-la, de fazer com que ela se sentisse uma intrusa. E eu..." Sua voz falhou, a culpa evidente em cada palavra. "Eu não fiz nada para impedir. Preferi acreditar nas mentiras de Glória a ouvir minha própria filha." Elisa apertou suavemente a mão dele. "Você ainda pode corrigir isso", disse ela, sua voz cheia de uma esperança que João mal conseguia sentir. Ele olhou para o envelope grosso que Glória deixara para trás.
O papel parecia pesar toneladas em suas mãos trêmulas. Com um suspiro, ele deslizou o dedo pela aba e rasgou o envelope. Revelando várias páginas de papel timbrado, Elisa observou enquanto ele lia as primeiras linhas, o rosto se contorcendo em uma mistura de raiva e desespero. Ela quer tudo, murmurou João, os olhos fixos no documento. A empresa, as propriedades, até a casa onde Sabrina nasceu, tudo sob o pretexto de preservar o legado. Ele jogou os papéis na cama, a frustração evidente. Esse não é o meu legado. O meu verdadeiro legado é a relação que eu destruí com a minha filha. Elisa pegou os papéis com cuidado, lendo algumas linhas. As cláusulas eram frias, calculadas. Era claro que Glória não estava preocupada com a memória de João, apenas com o controle e a fortuna. Ela olhou para João, seus olhos cheios de determinação. Você não precisa assinar isso, disse ela com firmeza. Ainda há tempo de mudar as coisas, de deixar algo significativo para Sabrina, algo que realmente importe. João assentiu lentamente, as lágrimas brilhando em seus olhos cansados. Mas e se ela não me perdoar? Sua voz era quase um sussurro, carregada de medo e incerteza. E se tudo isso for em vão? Elisa segurou a mão dele com força. O perdão não acontece de uma hora para outra, seu João. Mas o primeiro passo precisa ser dado. Mostrar que você está arrependido, que quer consertar as coisas. E o resto é com ela. João respirou fundo, deixando as palavras dela penetrarem em sua mente. Ele sabia que Elisa tinha razão. Talvez não conseguisse reconquistar a filha, mas pelo menos poderia tentar. Poderia deixar para trás algo mais valioso que dinheiro. A verdade. Quero mudar o testamento, disse ele de repente, a voz firme apesar da fraqueza. Quero deixar metade para Sabrina e a outra metade. Ele olhou para Elisa, um brilho de gratidão nos olhos. Quero que vá para uma causa que faça a diferença. Algo que você acredita. Elisa arregalou os olhos, surpresa. Seu João, eu não posso. Pode, sim, interrompeu ele suavemente. Você tem um coração bom, Elisa. Vi isso desde o primeiro dia. Quero que esse dinheiro ajude crianças, famílias, pessoas que realmente precisam. Elisa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Aquilo era mais do que ela poderia imaginar. Obrigada, sussurrou ela, a voz embargada. Eu prometo que vou honrar isso. Vou garantir que sua vontade seja feita. João sorriu, um sorriso genuíno. O primeiro em muito tempo. Agora só preciso de uma coisa, disse ele, a voz enfraquecendo. Preciso ver minha filha. Preciso pedir perdão olhando nos olhos dela. Elisa assentiu. Eu vou encontrá-la, prometeu. Vou trazê-la aqui. João fechou os olhos, o cansaço tomando conta novamente. Mas desta vez, havia uma pequena chama de esperança queimando em seu coração. Talvez ainda houvesse tempo. Talvez ainda pudesse consertar o que havia quebrado. Enquanto João adormecia, Elisa pegou o testamento antigo e o guardou na gaveta. Ela sabia que aquela batalha estava apenas começando. Glória não desistiria tão facilmente, mas Elisa também não. Não depois de ver o peso que João carregava. Ela saiu do quarto em silêncio, o som dos passos ecoando pelos corredores do hospital. Sua missão agora era clara: encontrar Sabrina e trazê-la de volta antes que fosse tarde demais. Elisa fechou a porta do quarto de João com cuidado, o som abafado ecoando em seus ouvidos como um lembrete da missão que acabara de aceitar. O corredor do hospital estava quase vazio àquela hora, com apenas o zumbido distante das máquinas e os passos apressados de alguns enfermeiros quebrando o silêncio. Ela respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. Encontrar Sabrina parecia uma tarefa monumental. Onde começar? Ela não sabia o paradeiro exato da filha de João. Apenas tinha uma vaga ideia de que morava em São Paulo. Elisa não tinha muitos recursos além da própria determinação e do desejo de ajudar um homem que, apesar de seus erros, merecia uma chance de redenção. Com a decisão tomada, ela caminhou até a sala dos enfermeiros, onde pegou o celular e discou para uma amiga de confiança. Júlia, é a Elisa. Preciso de um favor enorme. Sua voz tremia um pouco, mas a firmeza permanecia. Preciso tirar uns dias de folga. É urgente. Claro, Elisa. Está tudo bem. A voz preocupada de Júlia veio do outro lado da linha. É complicado, mas eu explico depois.
Só me cobre aqui, por favor. Tem algo que preciso resolver fora do hospital. Pode deixar. Cuide-se, amiga. Elisa desligou, sentindo uma onda de gratidão por ter alguém em quem pudesse confiar. Ela voltou para o quarto de João, decidida a pegar informações que pudessem ajudar em sua busca. Quando entrou, ele estava acordado, os olhos fixos no teto, como se buscasse respostas em meio às sombras que dançavam nas paredes. Seu João, chamou ela suavemente, se aproximando da cama. Preciso de alguma pista para encontrar sua filha, algum endereço, algum contato, qualquer coisa que possa me ajudar. João virou o rosto devagar, os olhos úmidos e cansados. Na última vez em que nos falamos, ela estava morando em São Paulo, perto da Vila Mariana, murmurou ele. Mas isso foi anos atrás. Não sei se ela ainda está lá. Ele fechou os olhos por um momento, a dor da incerteza marcada em cada linha de seu rosto. Talvez essa carta ajude, disse ele, estendendo a mão trêmula para a gaveta ao lado da cama. Elisa abriu a gaveta e encontrou um envelope amarelado pelo tempo, selado com cuidado. A letra firme e elegante dizia apenas: para Sabrina. Elisa pegou a carta com reverência, sentindo o peso das palavras não ditas entre pai e filha. O que está escrito aqui? Perguntou ela suavemente. Tudo o que não tive coragem de dizer em voz alta, respondeu ele, a voz falhando. Meus arrependimentos, meus pedidos de perdão e o desejo de que ela saiba que sempre a amei, mesmo quando fui incapaz de demonstrar. Elisa assentiu, os olhos marejados. Ela guardou a carta com cuidado na bolsa, sentindo como se carregasse uma parte do coração de João ali dentro. Eu vou entregar para ela, seu João, prometo. Ele apertou a mão dela com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Obrigado, Elisa. Não sei o que teria feito sem você. Ela sorriu com carinho, tentando esconder a própria emoção. Vou trazer sua filha de volta. Confie em mim. O ônibus para São Paulo partiu ao amanhecer. A cidade ainda estava despertando, as ruas úmidas de sereno refletindo os primeiros raios de sol. Elisa sentou-se perto da janela, o olhar perdido na paisagem que passava rapidamente. Ela segurava a bolsa no colo, onde a carta de João estava guardada como um tesouro. Cada quilômetro percorrido parecia uma contagem regressiva contra o tempo que João não tinha. Enquanto o ônibus avançava pela estrada, Elisa pensava em Sabrina. Que tipo de vida ela teria construído longe do pai? Será que ainda sentia raiva? Ou será que, como João, carregava o peso do arrependimento? Essas perguntas a acompanhavam como sombras. Ela sabia que não seria fácil convencer Sabrina a voltar. Uma mágoa tão profunda não se desfazia com palavras. Mas talvez, só talvez, a verdade fosse capaz de abrir uma pequena brecha no muro que anos de dor haviam construído. Quando o ônibus chegou à rodoviária de São Paulo, o movimento já era intenso. Pessoas apressadas, carregando malas e sonhos, cruzavam os corredores estreitos sem olhar para os lados. Elisa desceu do ônibus, respirando fundo. O ar poluído e o barulho da cidade a envolveram imediatamente, lembrando-a de que não estava mais na calma relativa de Belo Horizonte. Ela pegou um táxi e deu ao motorista o endereço que João havia mencionado. Vila Mariana, por favor. O trajeto foi marcado por engarrafamentos e buzinas insistentes. Elisa olhava pela janela, absorvendo os detalhes da cidade desconhecida. Cada rua, cada prédio parecia esconder uma história, uma vida esperando para ser descoberta. Quando o táxi finalmente parou em frente a um prédio antigo de fachada desgastada, Elisa sentiu o coração acelerar, pagou a corrida e desceu, olhando para os andares acima. A sensação de incerteza pesava, mas ela afastou o medo e entrou no prédio. Subiu as escadas até o terceiro andar, os degraus rangendo sob seus pés. Diante da porta 302, respirou fundo e bateu. O som ecoou no corredor estreito. Por um momento, tudo permaneceu em silêncio. Então, passos leves se aproximaram e a porta se abriu lentamente. Uma mulher apareceu, de cabelos castanhos e olhos castanhos profundos, tão parecidos com os de João, que Elisa não teve dúvida. Era Sabrina. Sim, disse Sabrina, com uma expressão desconfiada. Elisa engoliu em seco e se apresentou. Meu nome é Elisa. Sou enfermeira do seu pai, João Pedro Vasconcelos. Sabrina ficou imóvel,
os olhos se arregalando levemente. O nome parecia um fantasma surgindo de um passado que ela preferia esquecer. "O que você quer?" perguntou Sabrina, sua voz carregada de mágoa e desconfiança. Elisa respirou fundo, segurando a carta com firmeza. "Ele está morrendo, Sabrina, e ele precisa de você." Ela estendeu o envelope. "Ele escreveu isso para você. Por favor, leia. Depois, faça o que o seu coração mandar." Sabrina olhou para a carta, a dor antiga reluzindo em seus olhos. Por um longo momento, ficou em silêncio, enquanto o peso de anos de mágoa se misturava à nova e inesperada realidade. Eu não sei se estou pronta", murmurou ela, sua voz trêmula. "Só leia", pediu Elisa suavemente. "Ele não tem muito tempo." Sabrina pegou o envelope com mãos trêmulas e fechou a porta devagar, do lado de fora. Elisa suspirou, esperando que aquela carta pudesse abrir uma porta para o perdão. Elisa desceu as escadas do prédio lentamente, sentindo o peso da missão que havia acabado de cumprir. Cada degrau parecia arrastar consigo uma dúvida. Será que Sabrina leria a carta? Será que entenderia o arrependimento de João? As sombras da incerteza dançavam em sua mente, mas ela tentou afastar os pensamentos negativos. Ela havia feito sua parte. Agora, o resto dependia de Sabrina. Quando chegou à calçada, o barulho constante de São Paulo a envolveu novamente. Carros passavam apressados, pedestres caminhavam com olhares fixos em seus destinos, e o mundo parecia girar sem se importar com as pequenas tragédias humanas. Elisa respirou fundo, puxando o ar poluído para os pulmões, tentando se acalmar. Ela olhou para o celular. Hesitando por um momento, pensou em ligar para João e dizer que tinha encontrado Sabrina. Mas não queria alimentar falsas esperanças. Precisava ter certeza de que a filha dele viria. Com um suspiro, guardou o celular na bolsa e começou a caminhar pela rua movimentada. Talvez um pouco de ar fresco ajudasse a clarear seus pensamentos. Do outro lado da porta 302, Sabrina estava sentada à mesa da pequena cozinha. A carta ainda fechada em suas mãos, os dedos trêmulos passavam pelo papel amarelado, sentindo cada vinco e dobra. A caligrafia firme de seu pai parecia gritar com ela, trazendo de volta lembranças que ela passara anos tentando enterrar. Ela fechou os olhos e viu a cena que tantas vezes revisitara em sua mente. O dia da briga, as palavras amargas que trocaram, o rosto dele contorcido em raiva, e ela, de malas prontas, saindo pela porta com lágrimas nos olhos. O peso daquela memória era quase insuportável. Desde então, construiu uma vida longe dele. Uma vida onde a dor estava escondida sob uma máscara de independência e força. "Por que agora?" sussurrou para si mesma, olhando para a carta. Por que depois de tanto tempo, seu coração dizia para abrir, mas o medo a paralisava. Medo de se machucar novamente, de ouvir coisas que não estava pronta para aceitar. Ela passou a mão pelo rosto, tentando acalmar a tempestade de emoções que ameaçava transbordar. Finalmente, com um suspiro trêmulo, rompeu o selo e tirou a folha de papel dobrada de dentro do envelope. As palavras estavam ali, escritas com uma sinceridade que a atingiu em cheio. "Minha querida Sabrina, escrever esta carta é o ato mais difícil da minha vida, porque significa admitir tudo o que fiz de errado. Não há um dia sequer em que eu não pense no quanto te magoei e no quanto fui cego ao deixar que o orgulho e a arrogância me afastassem de você, minha filha. Eu sinto sua falta de uma forma que palavras não conseguem descrever. Se eu pudesse voltar no tempo, consertaria cada erro, cada palavra dura, cada momento em que escolhi o dinheiro e os negócios em vez de estar ao seu lado, mas o tempo não volta, e agora tudo o que me resta é a esperança de que você possa me perdoar. Estou doente, Sabrina. Minha vida está chegando ao fim, e percebo agora que toda a fortuna que acumulei não vale nada sem você. Eu não quero que você carregue esse fardo de raiva e dor. Se houver alguma chance de redenção, por menor que seja, peço que me dê essa oportunidade de olhar nos seus olhos e dizer que te amo. Se decidir vir, estarei esperando. Se não vier, entenderei e aceitarei. Mas saiba que você sempre foi, e sempre será a parte mais importante da minha vida, com todo o amor que nunca soube demonstrar. Seu pai,
João Pedro Vasconcelos. As lágrimas começaram a cair antes mesmo de ela terminar a leitura. A dor antiga misturava-se com uma nova tristeza, mais profunda, mais pesada. A raiva que a sustentara por anos parecia frágil agora, como uma parede prestes a desmoronar. Sabrina apertou a carta contra o peito, deixando o choro vir sem resistência. Era como se anos de mágoa estivessem sendo liberados de uma só vez. Ela olhou para a janela, para o céu cinza de São Paulo, sentindo uma dor aguda no peito. Não queria admitir, mas aquela carta despertara algo nela. Uma saudade abafada, uma vontade de ver o pai novamente. Mas e se fosse tarde demais? E se ao chegar lá, ele já tivesse partido? O coração batia acelerado com a dúvida. Por um lado, o orgulho dizia para permanecer onde estava, manter a vida que construíra longe dele. Por outro, uma voz suave, quase infantil, sussurrava que ela precisava ir, que talvez aquela fosse a última chance de curar uma ferida aberta há tantos anos. Tomou uma decisão antes que o medo pudesse dominá-la novamente. Pegou o celular com dedos trêmulos e digitou uma mensagem rápida para Elisa. "Vou ver meu pai, por favor. Diga a ele que estou indo." Elisa estava sentada em um café próximo, olhando para a xícara de chá quase fria. Quando o celular vibrou, ela pegou o aparelho com uma pressa que quase o derrubou ao ler a mensagem de Sabrina. Um sorriso aliviado se espalhou pelo seu rosto. Seu coração parecia mais leve. Ela respondeu rapidamente. "Ele vai ficar feliz em saber disso. Obrigada por dar essa chance." Guardou o celular na bolsa e respirou fundo. A parte mais difícil estava feita. Sabrina estava disposta a ver o pai. Agora, ela precisava voltar para Belo Horizonte e preparar João para o reencontro. O tempo era curto, e cada minuto contava. Pagou a conta, saiu do café e chamou um táxi para a rodoviária. Enquanto o carro se afastava pelas ruas movimentadas, Elisa sentiu uma nova onda de esperança. Talvez, afinal, ainda houvesse tempo para o perdão. Elisa chegou à rodoviária de Belo Horizonte ao cair da noite. A viagem fora longa, e a preocupação a acompanhara o tempo todo. Cada solavanco na estrada parecia ser um lembrete da urgência da situação. Sabrina estava a caminho, mas o tempo não era um aliado confiável. João estava fraco, e ela não sabia se ele aguentaria até o reencontro. Enquanto descia do ônibus, sentiu o cansaço pesar em seus ombros. O ar fresco da noite a envolveu por um momento, trazendo consigo um breve alívio, mas ela não podia descansar. Com passos rápidos, chamou um táxi e seguiu para o hospital. Quando Elisa entrou no quarto de João, ele estava dormindo. O rosto, agora mais pálido e marcado pelo sofrimento, parecia tranquilo sob a luz amarelada do abajur. A respiração era fraca, mas constante. Ela se aproximou devagar, sem querer acordá-lo, e sentou-se na cadeira ao lado da cama. Ficou observando por um momento, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. João estava ali, ainda resistindo, ainda esperando. Com cuidado, colocou a mão sobre a dele. João mexeu os dedos, reagindo ao toque, e seus olhos se abriram lentamente. "Elisa", murmurou ele, a voz fraca, mas com um leve tom de esperança. "Você voltou." "Voltei, seu João", respondeu ela com um sorriso suave. "E eu trouxe boas notícias." Ele tentou se ajustar na cama, os olhos cansados buscando os dela. Ela vai vir." Elisa assentiu, sentindo um nó na garganta. "Vai sim, Sabrina está a caminho." Ela leu a carta e decidiu vir te ver. Os olhos de João se encheram de lágrimas. Ele apertou a mão dela com a pouca força que tinha. "Obrigado", sussurrou ele, sua voz embargada. "Obrigado por não desistir de mim. Ainda não acabou, seu João", disse Elisa gentilmente. "Agora é a hora de você se preparar para vê-la. Para dizer tudo o que precisa ser dito." João respirou fundo, o peito subindo e descendo com esforço. "Eu tenho medo, Elisa. Medo de que ela não consiga me perdoar. Medo de que seja tarde demais. Ela está vindo." "Não está", respondeu Elisa com calma. "Isso já é um começo. O resto vocês dois vão descobrir juntos." João fechou os olhos por um instante, deixando as lágrimas rolarem pelo rosto. Quando os abriu novamente, havia uma centelha de determinação em seu olhar.
Eu só quero poder olhar nos olhos dela e dizer o quanto sinto muito, o quanto a amo. Elisa sorriu e apertou a mão dele. Você vai conseguir. Horas depois, o hospital estava silencioso. Os corredores pareciam mais longos e frios àquela hora da noite. Elisa, sentada ao lado de João, cochilava com a cabeça apoiada na parede. Um leve som de passos a fez despertar. Ela abriu os olhos lentamente e viu uma figura parada na porta do quarto. Sabrina. Ela estava ali, hesitante, segurando a alça da bolsa com força. Os cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e os olhos castanhos refletiam uma mistura de medo, dor e determinação. Era como se o tempo tivesse congelado entre elas. Elisa se levantou devagar e caminhou até Sabrina. Ele está te esperando, sussurrou ela. Ele precisa de você. Sabrina engoliu em seco, os olhos fixos no pai que dormia na cama. O rosto de João parecia mais frágil do que ela se lembrava, como se o peso dos anos e das escolhas erradas finalmente tivessem cobrado seu preço. Por um momento, ela sentiu a velha raiva tentando ressurgir. Mas a visão daquele homem frágil trouxe outra emoção à tona. Compaixão. Eu não sei se consigo, murmurou ela, a voz trêmula. Consegue, respondeu Elisa com firmeza. Basta dar o primeiro passo. Sabrina respirou fundo e entrou no quarto. Os passos pareciam ecoar em sua mente, cada um trazendo lembranças dolorosas. Quando chegou perto da cama, sentiu o coração bater forte, como se quisesse escapar do peito. Olhou para o rosto do pai e sentiu uma lágrima rolar silenciosa pela bochecha. João abriu os olhos lentamente, como se sentisse a presença dela antes mesmo de vê-la. Quando seus olhos se encontraram, o tempo pareceu parar. Os olhos de João se encheram de lágrimas e um sorriso trêmulo surgiu em seus lábios. Sabrina. A voz dele era um sussurro carregado de emoção. Ela engoliu em seco, lutando para encontrar palavras. Por anos, havia ensaiado o que diria se algum dia o visse novamente. Mas agora, todas as palavras pareciam insuficientes. Oi, pai, disse ela. A voz fraca, quase um sussurro. João estendeu a mão trêmula, e Sabrina hesitou por um momento antes de segurá-la. Quando seus dedos se tocaram, uma onda de emoção percorreu os dois. Era como se anos de distância e mágoa começassem a se dissipar naquele instante. Me perdoa, murmurou João, a voz embargada. Me perdoa por tudo, minha filha. Sabrina fechou os olhos, deixando as lágrimas rolarem livremente agora. Eu queria tanto que você tivesse dito isso antes. A voz dela era cheia de dor e alívio. Mas estou aqui agora. João apertou a mão dela com força, como se quisesse ancorar-se naquela conexão. Eu te amo, Sabrina. Sempre te amei. Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei, pai, e eu. Eu também te amo, Elisa. Parada discretamente na porta, observou a cena com os olhos marejados. Sabia que aquele era apenas o começo de uma longa jornada de perdão e cura. Mas, naquele momento, pai e filha haviam dado o primeiro passo, e às vezes, o primeiro passo era tudo o que se precisava para começar a reconstruir uma vida. Sabrina ficou ao lado da cama, sentindo os dedos trêmulos de João entrelaçados aos seus. O silêncio era carregado de significados que palavras jamais poderiam transmitir. Era como se os anos de distância e mágoa tivessem se condensado naquele instante, pedindo para serem desfeitos. Ela olhou para o rosto frágil do pai, as rugas profundas desenhando histórias de arrependimento e cansaço. Ele não era mais o homem firme e autoritário que ela lembrava. Agora, ele parecia um menino perdido em busca de redenção. João abriu os olhos lentamente, a fraqueza tornando até esse gesto um esforço monumental. Ainda assim, quando viu Sabrina, um brilho de esperança cintilou em seu olhar. Ele apertou a mão dela com o pouco de força que restava. Você está aqui mesmo, sussurrou ele, a voz embargada. Sabrina assentiu. Sentindo a garganta fechar, era difícil falar. Difícil deixar sair tudo o que guardou durante anos. Eu estou aqui, pai, disse ela suavemente. Ainda que tenha demorado. Ele tentou sorrir, mas a emoção transbordava, e lágrimas silenciosas rolaram pelo rosto dele. Eu nunca pensei que teria essa chance, murmurou João. Depois de tudo o que fiz,
Tudo o que deixei de fazer. Sabrina respirou fundo, lutando contra a torrente de sentimentos que ameaçava dominá-la. O peso de todas as memórias dolorosas estava ali, pressionando seu peito, o dia da briga, as palavras afiadas como facas, a porta se fechando atrás dela. Tudo voltava com uma intensidade quase sufocante. Foram tantos anos, pai. A voz dela quebrou, e uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Eu quis tanto que você viesse atrás de mim, que me dissesse que estava arrependido, que eu era mais importante do que a empresa, do que o dinheiro. João fechou os olhos, a dor dessas palavras cortando mais fundo do que qualquer doença jamais poderia. Eu sei, minha filha, e esse foi o meu maior erro, deixar o orgulho vencer. Ele respirou com dificuldade, os olhos se abrindo novamente, úmidos e sinceros. Não há um dia que eu não tenha me arrependido. Eu queria voltar no tempo, mas o tempo não dá segundas chances. Sabrina abaixou a cabeça, o cabelo caindo em volta do rosto, escondendo suas lágrimas, por anos. O rancor fora a armadura que a protegera da dor. Mas agora, diante daquele homem frágil e arrependido, a armadura estava se despedaçando. E se você tiver uma segunda chance agora, murmurou ela, levantando o rosto e olhando diretamente nos olhos dele. Se, mesmo sem poder voltar no tempo, a gente puder consertar o que ainda dá para consertar. Os olhos de João se arregalaram, a esperança explodindo em seu peito como um milagre inesperado. Você está me dando uma chance de ser seu pai de novo, perguntou ele, quase sem acreditar no que ouvia. Sabrina respirou fundo, a decisão gravada em seu olhar. Perdoar não era esquecer, não era apagar a dor, mas talvez fosse a única forma de se libertar dela. Sim, pai, disse ela com firmeza. Eu estou cansada de carregar essa mágoa. Se você está disposto a tentar. Eu também estou. Uma lágrima de alívio escorreu pelo rosto de João. Seu peito, que parecia preso em uma corrente de culpa há anos, finalmente se soltou. Ele apertou a mão de Sabrina, o toque frágil, mas cheio de gratidão. Obrigado, minha filha. Obrigado por me dar essa chance. Eu prometo que vou aproveitar cada segundo que me resta para mostrar o quanto eu te amo. Ela sorriu com tristeza, sabendo que o tempo deles juntos era curto, mas que ainda assim valia a pena. Vamos dar um passo de cada vez, pai. O importante é que estamos aqui agora. Elisa observava da porta, sentindo lágrimas silenciosas correrem pelo seu rosto. Ela nunca se acostumaria a presenciar momentos como aquele, tão frágeis e poderosos ao mesmo tempo. Era como assistir um nó apertado, ser desfeito pouco a pouco. Uma parte dela sabia que João não tinha muito tempo. Mas o que importava agora era que aquele encontro acontecera. João fez um gesto para Elisa, chamando-a para se aproximar. Ela entrou no quarto, sorrindo com uma mistura de alegria e melancolia. Elisa, disse João, a voz ainda fraca. Nada disso teria sido possível sem você. Não precisa me agradecer, seu João, respondeu ela suavemente. Só fiz o que achei que era certo. Ele sorriu, um sorriso que parecia iluminar o rosto cansado. Às vezes, fazer a coisa certa é o maior ato de coragem. Sabrina olhou para Elisa, seus olhos cheios de gratidão. Obrigada por não desistir dele, disse ela, por não desistir de nós. Elisa assentiu, sentindo o coração aquecido. Vocês dois tinham algo precioso demais para ser perdido. Só precisavam de alguém para lembrá-los disso. Um silêncio confortável se instalou no quarto. Sabrina puxou uma cadeira e se sentou ao lado do pai, pela primeira vez em anos. Havia paz naquele espaço. João fechou os olhos, mas desta vez não era um gesto de cansaço, era um gesto de alívio. Elisa deu um passo para trás, deixando pai e filha naquele momento de reconciliação. Ela sabia que a jornada deles ainda estava longe de ser fácil. Mas o mais importante havia sido feito. O perdão fora oferecido, e o amor começava a curar as feridas. Enquanto saía do quarto, sentiu uma esperança suave crescer em seu peito. Às vezes o perdão não acontecia em um instante, mas sim em pequenas doses. E naquele momento, a primeira dose já tinha sido administrada. O amanhecer trouxe uma luz suave pelas janelas do hospital, iluminando o rosto cansado de João. Ao seu lado, Sabrina permanecia sentada,
segurando sua mão. Haviam passado a noite conversando, preenchendo o silêncio dos anos perdidos com confissões, lágrimas e memórias que ambos acreditavam terem sido esquecidas. Apesar da fragilidade física de João, seu olhar tinha um brilho que não existia há muito tempo, o brilho da esperança e do amor recuperado. Elisa entrou no quarto silenciosamente, com um café quente em uma das mãos. Sorriu ao ver a cena. Pai e filha finalmente reconciliados, como se o tempo tivesse dado uma trégua. Sabrina olhou para Elisa e sorriu de volta, uma expressão de gratidão estampada em seu rosto. Trouxe um café para você, disse Elisa, entregando o copo para Sabrina. Obrigada, respondeu Sabrina, aceitando o café com as mãos frias. João pigarreou levemente, sua voz fraca, mas determinada. Não sei quanto tempo mais eu tenho, mas só de você estar aqui, Sabrina, já me sinto em paz. Antes que Sabrina pudesse responder, o som de saltos ecoando pelo corredor interrompeu o momento. Elisa sentiu o estômago revirar. Aquele som era inconfundível. Glória estava de volta. Sabrina virou-se para a porta, os olhos estreitos. Percebendo imediatamente que algo estava errado, a porta se abriu com força, e Glória entrou, os olhos faiscando com raiva e determinação. Atrás dela vinha Alberto Lima, o advogado, com a expressão visivelmente desconfortável. Glória parou no meio do quarto, o olhar percorrendo João, Sabrina e Elisa, como se fossem adversários em uma batalha. Que bela cena de família, disse ela, com uma voz envenenada de sarcasmo. Parece que o teatrinho de vocês está indo longe demais. João suspirou e apertou a mão de Sabrina com mais força. Sua voz soou cansada, mas firme. Glória, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Repetiu ela, quase rindo. Deveria ser a minha pergunta. Quem deu permissão para essa garota voltar e bagunçar tudo? Ela apontou um dedo acusador para Sabrina. Sabrina levantou-se lentamente, a raiva queimando em seus olhos. Eu não preciso de permissão para ver o meu pai, disse ela, a voz firme. E o que acontece entre nós não é da sua conta. Glória riu, um som seco e sem humor. Não é da minha conta. Tudo o que acontece aqui é da minha conta. Eu sou a esposa dele. Eu tenho direitos. Direitos que você perdeu quando decidiu manipular, enganar e roubar, disse João, com uma voz surpreendentemente firme. Ele olhou diretamente para a Glória, os olhos cheios de desilusão. Eu sei dos seus desvios. Sei do dinheiro que você transferiu para contas no exterior. Você me enganou por anos, mas isso acabou. Glória ficou pálida por um momento, mas rapidamente se recompôs, o veneno voltando à sua expressão. Você está delirando, João. Está fraco. Doente. Não sabe o que está dizendo. Alberto Lima pigarreou, visivelmente desconfortável, e deu um passo à frente. João não está delirando, Glória, disse ele com a voz firme. Ele me mostrou as provas. Eu mesmo as verifiquei. Existem registros, transferências, tudo levando a você. Os olhos de Glória se arregalaram por um momento. Ela olhou para Alberto, como se ele a tivesse traído. Você está do lado deles agora. Estou do lado da verdade, respondeu Alberto, evitando o olhar dela. E a verdade é que você cometeu fraude, Glória. A raiva dela explodiu como um vulcão prestes a entrar em erupção. Vocês vão se arrepender disso, gritou ela, os olhos brilhando de ódio. Todos vocês, esse dinheiro é meu por direito. Eu construí essa vida com você, João. Você construiu uma farsa, respondeu João calmamente. E eu fui tolo o suficiente para não enxergar, mas agora eu vejo tudo com clareza, e não vou deixar que você destrua o que resta da minha família. Sabrina se aproximou do pai, o coração batendo forte, por anos. Ela imaginou que ele jamais tivesse coragem de enfrentar Glória. Vê-lo agora, mesmo frágil e doente, se defendendo com tanta dignidade, a emocionou profundamente. Seu jogo acabou, Glória, disse Sabrina, olhando diretamente nos olhos dela. A única coisa que você pode fazer agora é sair daqui e enfrentar as consequências dos seus atos. Glória olhou ao redor, percebendo que estava sozinha naquela batalha. A confiança habitual deu lugar ao desespero. Ela rangeu os dentes, o olhar de ódio fixo em João. Você vai se arrepender,
sibilou ela. A voz baixa e ameaçadora. Todos vocês vão. Ela se virou bruscamente e saiu do quarto, os saltos ecoando como um fim definitivo. Alberto a seguiu em silêncio, deixando para trás um rastro de tensão. Quando a porta se fechou, João deixou escapar um suspiro longo e cansado. Sabrina se sentou novamente ao lado dele, segurando sua mão com carinho. Acabou, pai, disse ela suavemente. Finalmente acabou. Ele assentiu, as lágrimas brilhando nos olhos. Só lamento ter demorado tanto para ver a verdade. Mas agora, com você aqui, sinto que posso descansar em paz. Elisa sorriu, sentindo uma onda de alívio e satisfação. Vocês dois merecem essa paz, disse ela emocionada. Depois de tudo, o que realmente importa é que vocês se reencontraram. Sabrina olhou para o pai, a expressão suave e cheia de amor. Ainda temos tempo, pai. Vamos aproveitar cada segundo. João apertou a mão dela com força, um sorriso fraco, mas genuíno, iluminando seu rosto. Vamos, minha filha. Vamos aproveitar enquanto ainda há tempo. Naquele quarto de hospital, o peso dos anos de mágoa parecia finalmente se dissipar. O amor havia vencido. E com ele, uma nova esperança nascia. O silêncio voltou ao quarto depois da tempestade causada por Glória. Era um silêncio diferente. Carregado de alívio e uma nova esperança, João fechou os olhos por um momento, deixando que o peso dos últimos acontecimentos se assentasse. Sabrina continuava ao seu lado, sua presença como um bálsamo para anos de dor e arrependimento. Elisa, sentada discretamente em uma cadeira próxima, sentia uma mistura de emoções. Ver João enfrentar Glória e Sabrina finalmente ao lado do pai era mais do que poderia ter imaginado, mas uma inquietação permanecia em seu coração. A situação com Glória ainda não estava totalmente resolvida, e a sombra do passado pairava sobre todos eles. Pai, você precisa descansar, disse Sabrina suavemente, olhando para o rosto cansado de João. Já passou por muita coisa hoje. João sorriu fracamente, acariciando a mão dela com os dedos trêmulos. Só de você estar aqui, eu já me sinto melhor, murmurou ele. Não quero dormir e perder um segundo sequer com você. Não vai perder, garantiu ela, os olhos marejados. Ainda temos tempo. Elisa se levantou, percebendo que eles precisavam daquele momento juntos. Vou buscar um pouco de água, disse ela, saindo do quarto para dar-lhes privacidade. Ao entrar no corredor, ela respirou fundo. A tensão dos últimos dias parecia estar finalmente dando uma trégua. Ela caminhou até o bebedouro e encheu um copo com água gelada. Enquanto esperava, ouviu passos apressados atrás dela. Quando se virou, deu de cara com Alberto Lima. Elisa, disse ele, visivelmente tenso. Preciso falar com você. O que houve, Alberto? Perguntou ela, sentindo uma nova onda de preocupação. Glória não vai desistir tão fácil, ele disse, a voz baixa. Ela está furiosa e já começou a mover suas peças. Ela pode tentar alguma coisa contra João, contra Sabrina, ou até contra você. Elisa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Já esperava que Glória não aceitaria a derrota facilmente, mas ouvir aquilo em voz alta tornava tudo mais real. O que podemos fazer? Perguntou ela, tentando manter a calma. Já estou preparando uma ação legal para proteger os bens de João e impedir que ela faça qualquer movimento até que tudo seja esclarecido, explicou Alberto. Mas precisamos ser rápidos. Ela pode fugir do país ou ocultar provas. Vou avisar João, disse Elisa. Decidida. Ele precisa saber o que está acontecendo. Alberto assentiu e saiu apressado. Elisa voltou para o quarto, o coração batendo forte. Quando entrou, encontrou João conversando baixinho com Sabrina. O momento de ternura entre eles a fez hesitar por um segundo. Era injusto interromper aquela reconciliação com mais problemas. Mas não havia escolha. Seu João, preciso falar com o senhor e com a Sabrina, disse Elisa, sua voz séria. João olhou para ela, a preocupação nublando o brilho recém-recuperado em seus olhos. O que foi, Elisa? Ela respirou fundo, tentando escolher as palavras com cuidado. Glória não vai desistir. Alberto disse que ela já está tentando alguma coisa. Ele está preparando uma ação para proteger os seus bens, mas precisamos agir rápido. Sabrina cerrou os punhos, uma chama de indignação brilhando em seus olhos.
Essa mulher não tem limites, disse ela, a voz carregada de raiva. Mesmo depois de tudo, ela ainda quer continuar com essa farsa. João assentiu, o cansaço evidente em sua expressão. Eu já devia ter imaginado, murmurou ele. Ela nunca aceitou perder. Nós não vamos deixar que ela ganhe, pai, garantiu Sabrina com firmeza. Já perdemos muito tempo por causa dela. Agora, vamos lutar juntos. Elisa sorriu, admirando a força de Sabrina. Ela era uma mulher determinada, e agora que estava ao lado do pai, parecia ainda mais forte. Vou falar com Alberto e garantir que tudo esteja em ordem, disse Elisa. Enquanto isso, vocês dois precisam se cuidar. Não podemos deixar que ela nos veja vacilando. João apertou a mão de Sabrina, sentindo uma nova energia, apesar da fraqueza de seu corpo. Estamos juntos agora, disse ele, e isso é o que realmente importa. O dia passou rápido. Com os trâmites legais se desenrolando nos bastidores, Alberto entrou e saiu do quarto várias vezes, trazendo documentos para João assinar e atualizações sobre o processo. Glória parecia estar agindo rápido, mas eles estavam determinados a não dar espaço para suas manipulações. Quando a noite caiu, uma nova calma se instalou no hospital. Sabrina estava sentada na poltrona ao lado da cama do pai, observando-o dormir. Pela primeira vez em anos, ela sentia que havia um propósito em estar ali. Mesmo com os desafios à frente, aquele momento de paz com o pai era um presente que ela não trocaria por nada. Elisa entrou no quarto, trazendo um chá quente para Sabrina. Aqui para te ajudar a relaxar, disse ela, entregando a xícara. Obrigada, Elisa, respondeu Sabrina, sorrindo com gratidão. Você não faz ideia de quanto eu sou grata por tudo o que fez. Elisa sentou-se ao lado dela, observando João dormir serenamente. Acho que às vezes somos colocados no caminho das pessoas por um motivo, disse Elisa suavemente. João precisava de você, e você precisava dele. Só precisavam de uma ajudinha para se encontrarem novamente. Sabrina assentiu, os olhos marejados. Ainda dói pensar em tudo o que perdemos, mas estou disposta a lutar pelo tempo que nos resta. E vocês vão conseguir, disse Elisa com firmeza. Porque o amor de vocês é mais forte do que qualquer coisa que Glória possa fazer. As duas ficaram em silêncio por um momento. Absorvendo a tranquilidade da noite, Sabrina segurou a mão do pai e fechou os olhos, permitindo-se acreditar que, apesar de tudo, havia esperança. Naquele quarto, os segredos estavam à mostra, e as feridas começavam a cicatrizar. O caminho à frente não seria fácil, mas agora eles não estavam mais sozinhos. E isso fazia toda a diferença. A manhã surgiu lentamente, trazendo uma luz suave que atravessava as cortinas do quarto de hospital. João despertou com a sensação de calma que não sentia há anos. Sabrina ainda estava ali, dormindo com a cabeça encostada na borda da cama, sua mão segurando a dele. Elisa estava sentada na poltrona, observando a cena com um sorriso sereno. Por um instante, João permitiu-se apenas sentir o calor da mão de sua filha, o cheiro fraco de café vindo do corredor. A presença silenciosa de Elisa era uma paz tão frágil quanto preciosa, e ele desejava poder segurá-la para sempre. Mas a tranquilidade foi interrompida pelo som abrupto da porta se abrindo. Alberto Lima entrou apressado, a testa franzida e os olhos carregados de preocupação. João, precisamos conversar agora, disse ele, quase sem fôlego. Sabrina acordou sobressaltada, olhando em volta com confusão. Elisa se levantou rapidamente, sentindo o tom urgente de Alberto. O que aconteceu? Perguntou João, sua voz rouca de cansaço. Glória está tentando fugir do país, respondeu Alberto, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. Conseguiu uma ordem judicial para congelar as contas dela, mas parece que ela já transferiu uma quantia considerável para fora. E tem mais. Ela foi vista tentando entrar na empresa ontem à noite. Na empresa? Sabrina perguntou, os olhos se estreitando. O que ela quer lá? Documentos, provas que possam ajudá-la a se livrar das acusações, explicou Alberto. E provavelmente destruir qualquer evidência contra ela, se ela conseguir o que quer. Pode escapar impune. João respirou fundo, o peito subindo e descendo com dificuldade. Ele fechou os olhos por um momento, tentando reunir forças. Não podemos deixar que isso aconteça, disse ele com firmeza.
Ela já causou danos demais. Não vou permitir que destrua o que resta da minha vida. Sabrina apertou a mão dele, a determinação brilhando em seus olhos. Pai, nós vamos impedir isso juntos. Elisa assentiu, a expressão decidida. Eu posso ir até a empresa com Alberto e garantir que ela não faça mais estragos. Vocês dois precisam ficar aqui e se cuidar. João hesitou por um momento, mas sabia que não estava em condições de ir a lugar algum. Olhou para Elisa com gratidão. Obrigado, Elisa. Não sei o que faríamos sem você. Ela sorriu suavemente. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Elisa e Alberto chegaram à sede da empresa de João, um prédio imponente de vidro e aço no coração de Belo Horizonte. Era cedo, mas o movimento na rua já era intenso. Eles desceram do táxi e olharam para o edifício, que parecia carregar uma sombra de tensão. Glória está lá dentro? Perguntou Elisa, olhando para Alberto. Sim, respondeu ele. Nossos seguranças conseguiram contê-la temporariamente, mas ela está ameaçando processar a empresa e a todos nós. Eles entraram no prédio, os sapatos ecoando pelo chão de mármore. A recepcionista, visivelmente nervosa, os recebeu com um aceno de cabeça. Ela está no escritório do João, disse a recepcionista, a voz trêmula. Está gritando e se recusando a sair. Elisa e Alberto trocaram um olhar rápido e subiram as escadas até o escritório de João. Quando se aproximaram, ouviram a voz estridente de Glória através da porta entreaberta. Vocês não têm o direito de me impedir, gritava Glória. Esta empresa é minha tanto quanto era dele. Elisa empurrou a porta e entrou, o rosto sério e decidido. Acabou, Glória. Glória virou-se abruptamente, os olhos faiscando com raiva. Ela estava vestida com um elegante terninho vermelho, mas seus cabelos estavam desalinhados e a maquiagem começava a borrar. Era como se a máscara de perfeição estivesse finalmente desmoronando. Você de novo, cuspiu ela, a voz carregada de desprezo. Quem você pensa que é para se meter nos meus assuntos? E sou alguém que não vai deixar você sair impune depois de tudo o que fez, respondeu Elisa com calma. Você enganou, roubou e manipulou, mas sua sorte acabou. Glória riu, um som seco e desesperado. Vocês acham que podem me parar? Acham que podem tirar o que é meu? João está morrendo, e essa empresa vai ser minha. Gostem ou não? Alberto deu um passo à frente, segurando uma pasta de documentos. Já não é mais sua, Glória. As provas estão aqui, e a justiça está do nosso lado. Você pode espernear o quanto quiser, mas vai ter que enfrentar as consequências. Glória olhou para os documentos com uma expressão de puro desespero. Seus olhos saltaram de Alberto para Elisa, e por um segundo, parecia que ela ia desmoronar. Mas então, algo em seu rosto mudou. Uma expressão de ódio e determinação surgiu, e ela avançou em direção à mesa, onde uma pilha de papéis importantes estava organizada. Se eu não puder ter isso, ninguém vai, gritou ela, agarrando os papéis e tentando rasgá-los. Elisa agiu por instinto, correndo para impedir Glória. Agarraram-se por um momento, a raiva e o desespero se chocando em uma luta silenciosa. Alberto chamou os seguranças, que entraram rapidamente e contiveram Glória, afastando-a da mesa. Soltem-me, gritava ela, os olhos arregalados e cheios de fúria. Vocês vão pagar por isso. Quem vai pagar é você, Glória, disse Alberto, a voz firme. A justiça vai cuidar do resto, enquanto os seguranças a escoltavam para fora. Glória lançou um último olhar de ódio para Elisa. Isso ainda não acabou. Elisa sentiu um arrepio, mas manteve-se firme. Observou enquanto Glória era levada para fora do prédio, sabendo que, finalmente, a verdade estava prevalecendo. Ela olhou para Alberto e respirou fundo. Acabou. Ele assentiu, aliviado. Sim, acabou. Elisa sentiu as lágrimas virem, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Ela pegou o celular e discou o número de Sabrina. Está feito, disse ela, a voz embargada. Glória foi embora. Vocês estão livres, do outro lado da linha. Sabrina chorava baixinho. Obrigada, Elisa. De coração. Obrigada. Elisa sorriu, o coração finalmente leve. Agora é hora de viver sem medo. O sol da tarde iluminava suavemente o quarto de hospital, projetando sombras tranquilas nas paredes pálidas. João estava sentado, apoiado por travesseiros, o rosto pálido, mas com uma expressão serena que não tinha há anos.
Sabrina estava ao seu lado, segurando sua mão, como se aquele simples contato pudesse ancorá-lo à vida por mais tempo. Elisa permanecia em pé perto da janela, observando a luz do dia com uma sensação de vitória misturada com alívio. A porta se abriu suavemente e Alberto entrou, carregando uma pasta de documentos. Ele tinha um sorriso discreto no rosto, mas seus olhos refletiam a intensidade dos últimos dias. João, está tudo resolvido, anunciou Alberto. Glória foi detida e responderá por fraude e desvio de dinheiro. Os bens estão protegidos e a empresa está segura. João suspirou profundamente, fechando os olhos por um momento. Uma lágrima solitária rolou por sua face enrugada. Finalmente, murmurou ele. Finalmente isso acabou. Sabrina apertou a mão do pai, os olhos cheios de emoção. Agora você pode descansar em paz, sabendo que ela não vai mais causar estragos. João olhou para a filha, o coração transbordando de gratidão e amor. Por anos, ele havia temido que nunca teria essa chance. A chance de consertar seus erros e deixar algo significativo para trás. Mas agora, com Sabrina ao seu lado, sentia que sua jornada estava completa. Alberto, disse João, com a voz firme apesar da fraqueza. Quero que finalize os documentos do Novo Testamento o quanto antes. Alberto assentiu, puxando uma cadeira para se sentar mais perto. Está tudo pronto. Só preciso da sua assinatura final. João olhou para Sabrina e depois para Elisa, seu olhar cheio de propósito. Quero que metade da minha herança vá para Sabrina. Ela merece isso. Merece uma chance de recomeçar sem o peso dos meus erros. Sabrina balançou a cabeça, os olhos marejados. Pai, eu não preciso de dinheiro. Só preciso de você. Eu sei, minha filha, respondeu João, sorrindo com carinho. Mas isso não é apenas sobre dinheiro. É sobre reparar o que foi quebrado. É sobre garantir que você tenha algo bom vindo de mim. Ele se voltou para Elisa. E a outra metade? Quero que vá para a fundação que Elisa dirige. Uma causa que realmente faça a diferença na vida das pessoas. Elisa levou a mão à boca, emocionada. Seu João, eu não sei o que dizer. Diga que vai continuar ajudando aqueles que precisam, disse ele suavemente. Que vai usar esse dinheiro para fazer o bem. É a única forma de eu me redimir por todos os anos em que só pensei em mim mesmo. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Prometo que vou honrar isso. Vou garantir que sua vontade seja cumprida. Alberto entregou os documentos e uma caneta para João. Ele segurou a caneta com dedos trêmulos, respirando fundo antes de assinar. Cada movimento parecia carregar um peso simbólico, uma despedida dos erros do passado e um compromisso com o futuro. Quando terminou, entregou a caneta de volta a Alberto, que guardou os papéis com cuidado. Está feito, disse Alberto com um tom solene. Agora, ninguém pode desfazer o que você decidiu. João recostou-se nos travesseiros, um sorriso de satisfação iluminando seu rosto cansado. É bom saber que, pelo menos uma vez, fiz a coisa certa. Mais tarde, o quarto estava em silêncio novamente. Sabrina ajudava o pai a beber um pouco de água enquanto Elisa organizava alguns papéis na mesa de apoio. João observava as duas, sentindo uma paz profunda. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia sozinho, não se sentia perdido em um mar de arrependimento. Sabrina, chamou ele suavemente. Sim, pai, quero que saiba o quanto eu te amo, mesmo nos momentos em que não soube demonstrar. Meu amor por você nunca deixou de existir. Sabrina sorriu, os olhos marejados. Eu sei, pai, e eu também te amo. Sempre amei. Ele respirou fundo, sentindo o coração aquecido por aquelas palavras. Olhou para Elisa, que o observava com carinho e respeito. E você, Elisa, disse ele. Você apareceu na minha vida como um anjo. Não sei como te agradecer por tudo. Ela sorriu suavemente. Não precisa agradecer. Seu João, só saber que ajudei você a encontrar paz já é o suficiente. João assentiu, os olhos começando a pesar. O cansaço estava voltando, mas desta vez não havia medo, apenas uma serenidade tranquila, como se finalmente pudesse descansar. Acho que vou dormir um pouco, murmurou ele. Estaremos aqui quando você acordar, disse Sabrina.
beijando suavemente a testa do pai. Ele fechou os olhos, um sorriso leve nos lábios. Sua respiração desacelerou, calma e ritmada. Pela primeira vez em anos, ele adormeceu sem o peso da culpa ou do arrependimento. Sabrina e Elisa permaneceram ao seu lado, em silêncio, compartilhando a quietude daquele momento precioso. Não sabiam quanto tempo ainda tinham com ele, mas sabiam que haviam feito o que podiam. O amor, a verdade e o perdão haviam prevalecido, e por enquanto, isso era o suficiente. O quarto estava mergulhado em um silêncio tranquilo, quebrado apenas pelo suave bip das máquinas e pela respiração lenta de João. A luz do final da tarde filtrava-se pelas cortinas, tingindo tudo de tons dourados e alaranjados. Sabrina segurava a mão do pai, sentindo o calor dele, como se quisesse gravar aquela sensação em sua memória para sempre. Elisa observava discretamente, dando espaço para aquele momento sagrado entre pai e filha. O cansaço estampado no rosto de João não escondia a paz que agora o envolvia. A luta de uma vida inteira contra o orgulho e o arrependimento parecia ter finalmente chegado ao fim. Ele está tão sereno, murmurou Sabrina, a voz trêmula, mas cheia de amor. Ele sabe que fez as pazes com o passado, respondeu Elisa suavemente. E principalmente com você, Sabrina assentiu, piscando para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Ela queria ser forte naquele momento. Queria que seu pai a visse feliz e em paz. João abriu os olhos lentamente, o brilho suave ainda presente, mesmo na fragilidade de seu corpo. Sabrina, murmurou ele, sua voz fraca, mas cheia de ternura. Estou aqui, pai, respondeu ela, inclinando-se um pouco mais para que ele pudesse vê-la melhor. Você é a melhor coisa que eu já fiz na vida, disse ele com esforço, mas com sinceridade absoluta. Nunca se esqueça disso. Uma lágrima solitária rolou pelo rosto de Sabrina. Eu nunca vou esquecer, pai, e prometo que vou continuar seu legado do jeito certo. Vou viver a vida com amor e compaixão. Ele sorriu levemente, os olhos brilhando de orgulho e gratidão. Isso me deixa em paz. João respirou fundo, os olhos se fechando devagar. Sua mão apertou a de Sabrina uma última vez. Antes de relaxar completamente, o bip constante da máquina tornou-se um som agudo e contínuo. O tempo pareceu parar. Sabrina sentiu o mundo ao seu redor se despedaçar, mas respirou fundo, segurando o choro. Ela sabia que ele se fora em paz. Sabendo que era amado e perdoado, Elisa colocou uma mão no ombro dela, oferecendo-lhe apoio silencioso. Ele descansou, murmurou Elisa, a voz embargada. E dessa vez, sem arrependimentos, Sabrina assentiu, lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Ela se inclinou e beijou a testa do pai, sentindo a pele fria sob seus lábios. Adeus, pai. Obrigada por me encontrar novamente. A notícia da partida de João Pedro Vasconcelos se espalhou rapidamente. Funcionários da empresa, antigos colegas e até pessoas que haviam se afastado há muito tempo apareceram para prestar suas homenagens. O velório foi simples, mas carregado de emoção. João tinha pedido para que não houvesse ostentação. Apenas a presença de quem realmente importava. Sabrina ficou firme durante toda a cerimônia, recebendo abraços e palavras de consolo. Apesar da dor da perda, havia uma força nova em seus olhos, uma força que vinha do amor reencontrado e das promessas feitas ao pai. Elisa permaneceu ao lado dela, oferecendo apoio silencioso. Em muitos momentos, não eram necessárias palavras, apenas a presença e a compreensão mútua bastavam. Quando a cerimônia terminou e as pessoas começaram a se dispersar, Sabrina e Elisa ficaram sozinhas diante do túmulo. O vento soprava suavemente, carregando o cheiro de flores frescas e grama recém-cortada. Parece que uma parte de mim se foi com ele, murmurou Sabrina, olhando para a lápide onde estava gravado o nome do pai. Elisa assentiu, olhando para o horizonte. Talvez uma parte dele tenha ficado com você também. O amor, a coragem e o desejo de fazer a coisa certa. Ele deixou isso em você. Sabrina sorriu, enxugando as lágrimas. Ele queria que eu vivesse, que não carregasse a mágoa que nos separou por tantos anos. Elisa pegou a mão dela.
E você não vai agora. Você tem a chance de recomeçar. Sabrina respirou fundo. Sentindo o peso da responsabilidade e a leveza da liberdade recém-conquistada, olhou para Elisa, a gratidão brilhando em seus olhos. Obrigada por tudo, Elisa. Você foi a ponte que nos uniu novamente. Eu apenas fiz o que meu coração mandou, respondeu Elisa com um sorriso suave. E estou aqui para o que você precisar. Sabrina assentiu, olhando mais uma vez para o túmulo do pai. Vamos continuar em frente. Por ele, por nós. Nos dias seguintes, Sabrina e Elisa começaram a organizar os assuntos deixados por João. A empresa foi colocada sob uma nova administração transparente, e a fundação que Elisa dirigia recebeu a doação generosa estipulada no testamento. O legado de João Pedro Vasconcelos não seria apenas uma fortuna, mas uma rede de ajuda e esperança para quem mais precisava. Enquanto as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam, Sabrina sentia uma nova determinação crescer dentro dela. Seu pai não estava mais ali fisicamente, mas seu amor e suas últimas lições a acompanhariam para sempre, em uma manhã ensolarada. Enquanto observava as crianças brincando no pátio da fundação de Elisa, Sabrina sentiu uma paz genuína. O ciclo de dor e mágoa havia se fechado. Um novo capítulo estava começando. Um capítulo de amor, compaixão e esperança. E, finalmente, ela estava pronta para vivê-lo. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas janelas amplas da fundação, iluminando os corredores com uma luz dourada e suave. O riso das crianças ecoava pelo ambiente, misturado ao som de passos apressados e vozes animadas. Sabrina observava a cena com uma calma que não sentia há anos. Era como se, finalmente, as peças da sua vida estivessem se encaixando. Ela estava em pé no corredor. Vestida com uma roupa simples, mas elegante, seu olhar vagava pelas paredes decoradas com desenhos feitos pelas crianças atendidas pela fundação. Cada pintura contava uma história de esperança. Uma história que ela sabia que seu pai teria orgulho de ver. Elisa aproximou-se, carregando uma pilha de documentos e um sorriso sereno no rosto. Está pronta para mais um dia? Perguntou Elisa, entregando os papéis para Sabrina. Sabrina pegou os documentos e assentiu, o sorriso refletindo uma nova confiança. Mais do que nunca. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos de Elisa. Ainda parece surreal estar aqui, sabendo que estamos fazendo algo tão significativo. Elisa sorriu com compreensão. João sabia o que estava fazendo ao deixar essa parte do legado para você. Ele sabia que você transformaria a dor em algo positivo. Sabrina respirou fundo, sentindo o coração aquecido por aquelas palavras. Eu só queria que ele pudesse ver tudo isso. Ver que o esforço dele não foi em vão. Ele está vendo, disse Elisa suavemente. Em cada criança que recebe ajuda aqui, em cada vida transformada, ele está presente em tudo o que fazemos. Sabrina olhou pela janela para o jardim da fundação, onde crianças brincavam sob o olhar atento dos educadores. Era um cenário de alegria pura, algo que contrastava tanto com a dor que ela carregara por tanto tempo. Pela primeira vez, ela sentiu que estava realmente vivendo o propósito que seu pai deixou para ela. Eu quero expandir o trabalho da fundação, disse Sabrina, sua voz cheia de determinação. Ajudar não só essas crianças, mas também as famílias que estão em situações difíceis. Quero que o nome do meu pai seja associado a algo bom. Algo que faça a diferença. Elisa sorriu, admirada pela força que Sabrina exalava agora. Essa é uma ideia maravilhosa, e estou aqui para ajudar em cada passo. As duas trocaram um olhar de cumplicidade e começaram a caminhar pelos corredores da fundação. A energia positiva daquele lugar parecia pulsar em cada parede, em cada sorriso, em cada olhar de esperança. Mais tarde naquele dia, Sabrina estava sentada em seu novo escritório, olhando para a foto de seu pai que repousava sobre a mesa. Era uma imagem antiga, tirada quando ela era criança. João estava sorrindo, com os olhos brilhando de orgulho enquanto a segurava nos braços. Ela passou os dedos suavemente pela moldura, sentindo uma onda de emoção. Eu prometo que vou fazer valer a pena, pai, sussurrou ela. Vamos fazer história juntos. Enquanto falava, uma sensação de paz a envolveu. Era como se João estivesse ali com ela, apoiando-a silenciosamente,
encorajando-a a seguir em frente. Uma batida leve na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", disse ela. Elisa entrou com um sorriso no rosto e uma xícara de café quente. "Achei que você pudesse precisar disso", disse ela, colocando a xícara na mesa. Sabrina sorriu, aceitando o café com gratidão. "Você está certa, esse dia está apenas começando." Elisa sentou-se em frente a ela, cruzando as pernas com uma expressão séria, mas tranquila. "Sabe, Sabrina, nem todo mundo consegue transformar a dor em algo tão bonito. Você fez isso com uma força que poucas pessoas têm." Sabrina olhou para Elisa, emocionada. "Eu não teria conseguido sem você." "Elisa, seu apoio foi o que nos trouxe até aqui." Elisa deu de ombros, sorrindo. "Eu apenas segui meu coração. Vocês tinham uma história que precisava de um final diferente. E agora, vocês têm um novo começo." Sabrina assentiu, olhando para os documentos sobre a mesa. Planos de expansão, relatórios financeiros, projetos para ajudar mais pessoas. Cada papel representava uma oportunidade de mudança, um passo em direção a um futuro melhor. "Vamos transformar essa fundação em algo grandioso", disse Sabrina, sua voz firme. "Por meu pai, por todas essas crianças e por nós mesmas, juntas", completou Elisa. Estendendo a mão, Sabrina apertou a mão dela, sentindo a força daquela parceria. Era o começo de uma nova era, uma em que o passado não era mais uma prisão, mas sim uma fonte de aprendizado e crescimento. Naquela noite, enquanto o sol se punha e tingia o céu de tons rosados e dourados, Sabrina caminhou pelo jardim da fundação. As crianças já tinham ido embora, e o silêncio do lugar trazia uma serenidade única. Ela olhou para o horizonte, sentindo uma brisa suave tocar seu rosto. Por um instante, fechou os olhos e deixou-se levar pela sensação de paz. Sabia que seu pai estava finalmente em descanso, e que ela estava no caminho certo. O ciclo de dor e arrependimento havia se fechado, dando lugar a uma nova história. Uma história de esperança, redenção e amor. Quando abriu os olhos, sorriu, era um novo amanhecer, e ela estava pronta para vivê-lo. As semanas passaram como folhas ao vento, trazendo mudanças rápidas e significativas. A fundação agora pulsava com uma energia renovada, crescendo em alcance e impacto. Sabrina e Elisa trabalhavam lado a lado, implementando novos projetos, estabelecendo parcerias e oferecendo apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. Cada dia trazia um novo desafio, mas também uma nova oportunidade de fazer a diferença. Naquela manhã, Sabrina estava sentada em sua sala, revisando relatórios sobre a ampliação dos programas de assistência. Os números refletiam o sucesso do trabalho: mais crianças atendidas, mais famílias apoiadas, mais vidas transformadas. Ela sentiu uma onda de satisfação, pela primeira vez em muito tempo. Tinha a sensação de que estava exatamente onde deveria estar. Uma batida na porta a tirou de seus pensamentos. "Pode entrar", disse ela, ajustando os papéis sobre a mesa. Elisa entrou com um sorriso radiante e uma pasta nas mãos. "Boas notícias", anunciou ela, entregando a pasta a Sabrina. "Conseguimos a aprovação do financiamento para o novo centro de apoio às famílias." Sabrina arregalou os olhos, surpresa e emocionada. "Elisa, isso é incrível", exclamou ela, folheando os documentos com entusiasmo. "Esse centro vai mudar tantas vidas. E é apenas o começo", respondeu Elisa, os olhos brilhando. "Estamos construindo algo que seu pai ficaria muito orgulhoso de ver." Sabrina assentiu, sentindo o coração apertar suavemente ao lembrar de João. A dor da perda ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de uma paz reconfortante. "Ele estaria feliz", murmurou ela. "Ele sempre quis deixar um legado, mesmo que só tenha percebido isso no fim." Elisa se aproximou e colocou uma mão no ombro dela. "Ah, ele deixou um legado", disse Elisa com firmeza. "E você está transformando isso em algo maravilhoso." Sabrina sorriu, os olhos marejados. "Obrigada por acreditar em mim, Elisa." "Sempre", respondeu Elisa com simplicidade. Naquela tarde, a fundação estava cheia de vida. Crianças corriam pelo jardim, suas risadas misturando-se ao som do vento suave que soprava entre as árvores.
Pais e educadores conversavam animadamente, enquanto voluntários ajudavam a organizar materiais para novas atividades. Sabrina caminhava pelo jardim, sentindo o calor do sol no rosto. Ela parou perto de um grupo de crianças que pintavam em uma grande mesa ao ar livre. Uma garotinha de cabelos cacheados olhou para ela com um sorriso tímido. "Tia Sabrina, olha o meu desenho", disse a menina, segurando uma folha com um sol radiante e várias pessoas de mãos dadas. Sabrina se abaixou para ficar na altura da criança e olhou o desenho com atenção. "Está lindo, Ana", elogiou ela. "Quem são essas pessoas aqui?", Ana apontou com o dedinho pequeno. "São as pessoas que se ajudam. Minha mãe diz que quando a gente ajuda os outros, o sol brilha mais forte." O coração de Sabrina apertou com a simplicidade e a sabedoria daquelas palavras. Ela sorriu e bagunçou suavemente os cabelos da menina. "Sua mãe está certa, e você está ajudando a fazer esse sol brilhar." Ana sorriu e voltou ao seu desenho. Sabrina ficou observando por um momento, sentindo-se grata por estar ali, por fazer parte daquela transformação. Ao final do dia, quando os últimos voluntários estavam indo embora e as crianças já tinham sido buscadas, Sabrina e Elisa ficaram no jardim, contemplando o pôr do sol. O céu estava tingido de laranja e rosa, e a paz daquele momento era palpável. "Parece que fizemos um bom trabalho hoje", comentou Elisa, esticando os braços e respirando fundo. "Mais do que isso", respondeu Sabrina. "Parece que estamos realmente construindo algo que faz sentido." Elisa assentiu, sorrindo. "E isso é só o começo. Há tantas possibilidades, tantas vidas que ainda podemos tocar." Sabrina olhou para o horizonte, o coração cheio de esperança. Pela primeira vez em muitos anos, ela não sentia mais o peso do passado. Em vez disso, via um futuro brilhante se desenrolando à sua frente. "Eu nunca pensei que poderia me sentir assim", admitiu ela. "Depois de tudo, achei que estaria quebrada para sempre. Às vezes, são as partes quebradas que nos tornam mais fortes", disse Elisa suavemente. "E você, Sabrina, é a prova disso." Sabrina respirou fundo, deixando o ar fresco encher seus pulmões. Olhou para Elisa com gratidão. "Obrigada por nunca desistir de mim e do meu pai. Você nunca desistiu dele também", respondeu Elisa. E isso fez toda a diferença. O silêncio se instalou entre elas, confortável e cheio de significado. O sol desapareceu lentamente no horizonte, dando lugar às primeiras estrelas que começavam a surgir no céu. "Vamos continuar", disse Sabrina, com uma nova determinação na voz. "Vamos continuar construindo essa ponte de esperança, sempre juntas", concordou Elisa, enquanto caminhavam de volta para dentro da fundação. A sensação era de que algo grandioso estava apenas começando. O passado havia finalmente se transformado em uma lição valiosa, e o futuro agora era um campo aberto, cheio de possibilidades. A fundação estava ali, firme e forte, como um símbolo de amor, redenção e recomeço. E Sabrina sabia que, não importa o que acontecesse, o legado do seu pai viveria através de cada criança ajudada, cada família apoiada e cada coração tocado. E isso, ela sabia, era o verdadeiro significado de um novo amanhecer. O céu estava pintado em tons suaves de azul e dourado. Naquela manhã especial, a fundação vibrava com vida. Os corredores preenchidos pelo som de risos e conversas animadas. Hoje era um dia de celebração. A inauguração oficial do novo centro de apoio às famílias. Um sonho que havia se tornado realidade, graças ao esforço conjunto de Sabrina, Elisa e toda a equipe dedicada. Balões coloridos decoravam a entrada, e uma faixa com os dizeres Centro de Apoio João Pedro Vasconcelos pendia orgulhosamente acima das portas principais. Sabrina olhou para a faixa, os olhos marejados de emoção. Era a homenagem perfeita para o pai, que finalmente encontrara paz e redenção. Ela respirou fundo, absorvendo cada detalhe. Crianças corriam pelo jardim, enquanto os pais conversavam com voluntários e funcionários da fundação. O ambiente era acolhedor, cheio de uma energia positiva que parecia quase palpável. "Está tudo lindo, Sabrina", disse Elisa, aproximando-se com um sorriso radiante. "Ele estaria tão orgulhoso de você." Sabrina sorriu, enxugando discretamente uma lágrima que ameaçava cair. "Eu sinto que ele está aqui de alguma forma", respondeu ela.
Em cada criança, em cada sorriso, é como se, finalmente, ele tivesse deixado uma marca que realmente importa. Elisa assentiu, olhando ao redor com admiração. E você ajudou a tornar isso possível. Seu pai deu o primeiro passo, mas foi você quem fez tudo florescer. Nós fizemos isso juntas, corrigiu Sabrina, apertando a mão de Elisa com carinho. Sem você, nada disso teria acontecido. Foi o destino que nos uniu, disse Elisa suavemente. Às vezes, as pessoas certas aparecem nos momentos mais inesperados para nos ajudar a encontrar o caminho. A cerimônia de inauguração começou com todos reunidos em frente ao novo prédio. Alberto Lima estava presente, junto com funcionários, voluntários, famílias beneficiadas e amigos que haviam apoiado a jornada de Sabrina e Elisa. Sabrina subiu ao pequeno palco montado na entrada e pegou o microfone. Seu coração batendo acelerado, olhou para o público, respirou fundo e começou a falar. Hoje é um dia muito especial. Não apenas para mim, mas para todos nós. Este centro é mais do que um prédio ou um projeto. É um símbolo de esperança, de recomeço e de transformação. Quando meu pai, João Pedro Vasconcelos, decidiu mudar seu legado, ele nos deu a oportunidade de fazer algo realmente significativo. Ela fez uma pausa, a voz embargada de emoção. Este centro representa a chance de ajudar aqueles que precisam, de apoiar famílias e de dar às crianças um futuro mais brilhante. Meu pai me ensinou, mesmo que tardiamente, que o verdadeiro valor da vida não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. E hoje, compartilhamos com vocês o fruto desse aprendizado. As pessoas aplaudiram com entusiasmo, algumas enxugando lágrimas discretas. Sabrina sorriu, sentindo uma onda de gratidão invadir seu peito. Obrigada a todos que acreditaram neste projeto, que não desistiram mesmo nos momentos difíceis, e obrigada a você. Pai, sussurrou ela olhando para o céu, por finalmente me mostrar o que realmente importa. Ela desceu do palco sob aplausos calorosos, sentindo-se leve, como se um peso antigo finalmente tivesse sido retirado de seus ombros. Depois da cerimônia, Sabrina caminhava entre os convidados recebendo abraços, apertos de mão e palavras de carinho. Cada rosto que ela via era uma lembrança de que estavam no caminho certo. Uma senhora idosa, segurando a mão de uma garotinha, aproximou-se com um sorriso gentil. Obrigada por tudo, minha filha, disse a senhora, a voz suave. Este lugar está mudando vidas. Minha neta agora tem esperança de um futuro melhor. Sabrina se agachou e sorriu para a menina, que a olhava com olhos brilhantes de curiosidade. Qual é o seu nome? Perguntou Sabrina. Mariana, respondeu a menina timidamente. Mariana, você pode ser o que quiser, disse Sabrina com doçura. E sempre que precisar de ajuda, estaremos aqui. A menina sorriu e abraçou Sabrina com força, fazendo seu coração se aquecer ainda mais, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Sabrina e Elisa sentaram-se em um banco do jardim, observando as crianças brincando alegremente. Conseguimos, disse Sabrina, um sorriso sereno no rosto. Depois de tanta dor, conseguimos encontrar um propósito. Sim, conseguimos, respondeu Elisa. E esse é apenas o começo. Há tantas vidas para transformar, tantos sonhos para realizar. Sabrina olhou para o horizonte, o coração cheio de esperança. E eu estou pronta para essa jornada, disse ela. Não importa o que venha pela frente. Sei que estamos no caminho certo. Elisa assentiu, apertando suavemente a mão de Sabrina. Juntas, podemos enfrentar qualquer coisa. O vento soprou suavemente, levando consigo as folhas secas e os resquícios de um passado cheio de dor. Naquele momento, tudo parecia se encaixar perfeitamente. O legado de João Pedro Vasconcelos estava vivo, pulsando em cada sorriso, em cada ajuda oferecida, em cada nova esperança plantada, enquanto as luzes da fundação começavam a se acender, iluminando o caminho para um futuro de possibilidades. Sabrina sorriu, sabendo que, finalmente, a história tinha encontrado um final perfeito. Um final de redenção, amor e, acima de tudo, esperança.